seja Deus. Quando foi a veste dele? Foi esse avental, né? Esse avental aqui, ó. Ele vestiu o avental e ali ele se mostrou naquela noite. Com esse avental, com esse feitinho aqui. Às vezes a pessoa não dá valor. A pessoa não dá valor, acha que é tolice, acha que é bobagem, acha que não é nada. E assim vai passando. Um pouco mais as trevas batem e arrebata sem dor. Por causa de quê? Habitou mais a dúvida do que a fé. Né, igreja? E ele se apresentou com esse avental aqui, ó. Com esse feitinho. Aleluia, para comer aquela carne com ervas amargas. Que ele não comia, tá? Jesus não comia. Não. Aleluia. Ele disse que tinha uma comida para ele comer, e nós também. Nós somos mais. Louvado seja Deus. Jesus. Glória a Deus. A última oportunidade, eu vou passar. Vem, meu marido, fica aqui. Vem, meu marido, vem. Aleluia! Você se sente lá entronizado no trono da glória. Ele não quer mais voltar. Esse grupo é tão espiritual que a gente se sente lá para a glória. E para voltar você não tem mais, né? Porque é espiritual. Glória a Deus, você salva mais de Deus, você não vai. O povo aqui da passa para glorificar o nome do Senhor. Sempre estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes apreciar em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, teu Senhor, para reconhecer que nada tem tu é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Porque eu estava vendo, né, que estava servidão. Igreja cai com chuva à noite, né? Maravilha, o seu fresquinho. Igreja é para glorificar a Deus. Nós não somos merecedores de nada, mas temos um Deus fiel, mesmo homem aqui na terra fazendo as suas bagunças. Ele não esquece, ele sabe mais que nós precisamos respirar. E ele mandou a sua chuva.
a pessoa veio no meu portão lá, que mexeu o portão de dia, querendo arrebentar, vai entrar para dentro da minha casa, né? Mas graças a Deus que deu um livramento, porque ele não conseguiu entrar, né? Eu fui comprar o cadeado, eu fui embaixo, com a chave, estava as portas de entrar. Deus guarda fiel, se Deus não guardar, eu vou medir o sentimento. Graças a Deus, eu guardei essa madrugada na minha casa, porque eu não conseguia entrar para dentro de casa, né? Graças a Deus, eu não agradecer esse livramento, né? Não dá para lembrar, né? Vou passar para o pastor, né? Nessa oportunidade, em nome de Jesus. Recebeu o pastor da igreja também, para estar dando continuidade no trabalho do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Jesus Cristo, Jesus amado. Deus! Quem sou teu filho, meu Pai? Vai dar continuidade no trabalho do Senhor e ser Pai, escudo e poder, escudo e misericórdia, meu Pai. Abençoa ele, meu Pai, viva viva vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Meu irmão Laércio, não sei se ele vai louvar. Laércio. Vamos ouvi-lo. A continuizar esse trabalho tão bom, trabalho de Deus, trabalho que transmite segurança. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. É motivo de grande alegria estar aqui nessa noite, louvando o nome santo do Senhor, juntamente com os irmãos. Glórias a Deus. Passei por um período de enfermidade, mas glórias a Deus, Deus deu a vitória. Estou aqui de volta. Na batalha contra o mal, Senhor,
nessa doutrina sobre o pecado, qual a primeira sessão espírita que houve sobre a terra? A primeira sessão espírita que houve sobre a terra. Se os irmãos quiserem vir mais para frente, veio o irmão. A primeira sessão espírita que houve sobre a face da terra. As irmãs já descobriram? Já? Não? Como nós estamos nessa doutrina, o livro de Gênesis ele funciona assim. Tudo que se refere primeiro está registrado no livro de Gênesis. Tudo que se refere primeiro está registrado no livro de Gênesis. E a primeira sessão espírita que houve foi lá dentro do jardim. Quando Adão com Eva descobriram que estavam nus, através daquela sessão espírita foi despido a vestimenta da glória de Deus. E eles ficaram totalmente desamparados. Conceito humano, porque quando o casal estava pretendendo esconder de Deus, ele já tinha vindo de uma sessão espírita. Primeira instância foi com mulher, segunda o homem. E aí se foi. Gênesis, o livro de Gênesis que eu estou referindo, é um livro de primeiro, onde houve a revelação da criação, onde houve o primeiro homem que foi criado aonde? No livro de Gênesis, capítulo 1. Lá foi criado os céus, lá foi criado o homem. Lá foi criado, revelado primeiro algo que Deus criou foi o projeto cronológico. O projeto cronológico foi a primeira criação. Por isso que a gente vai pregar e a gente medita nas pregações. No momento que você vai pregar, Deus pode mudar a pregação para outra área, só você precisa ter conhecimento. É assim, às vezes você prepara um momento de pregação em casa, às vezes de acordo com você chega, só a mudança precisa que haja conhecimento, senão você vai fazer tolice, vai empobrecer o Deus rico, né? Aí o primeiro projeto cronológico, plano cronológico, primeiro revela a criação dos céus e da terra, revela também o primeiro pecado, e revela também o primeiro perdão. Quem foi o primeiro perdoado lá no Jardim do Éden? É bom saber, claramente. Aí houve também o primeiro derramamento de sangue, foi isso? Nós já tivemos um comentário. O primeiro derramamento de sangue referiu a quem? Abel? Foi participo no meio. Tem muitos crentes parece que estão uma dificuldade tão grande de compreender essa base 100% da redenção, da salvação. Lá no Éden houve o primeiro derramamento de sangue. Referindo a quem? Cordeiro, os animais tipo de cordeiro. Justamente isso. Lá também houve o primeiro perdão. Perdão, justamente. E aí se vai o primeiro perdão. Houve também a primeira culpa. Tudo no livro de Gênesis.
Então lá houve a primeira culpa. Tudo. Surgiu no livro de Gênesis. Aí depois a nós é revelado os antigos segredos de Deus. Hoje para nós é revelados que nós ligamos a Ele, Cristo, Senhor da glória. Isso é importante na palavra. Mas tem coisas também que o Senhor não revela para a gente. Não, mas é atributo exclusivo dele. Aí ele não revela porque é exclusivo dele. Agora, as qualidades de pai para filhos, que é para nós, é revelado. Lá em Deuteronômio 29 está referindo que as coisas reveladas, as coisas ocultas, é para Deus. E as coisas reveladas para quem são? Para nós e nossos filhos. A palavra. Então nós temos direito de estudar sobre Deus de acordo com a revelação que Ele nos deu nessa palavra. A palavra de Deus. Por aí a gente vai sentindo mais seguro que a gente tem um motivo muito importante de saber como Deus, o que Deus falou conosco, como nós somos. Por exemplo, o justo cai, Deus se levanta. Por que Deus levanta o justo? Porque Ele é justo. É justo. Aí eu posso dizer, no sentido provavelmente geral, nós somos justos. Por que somos justos? Porque Deus é que nos justifica. Compreendeu? Que a salvação é tão fácil, tão boa e tão importante para se conservar que muitos fazem uma confusão, uma complicação, uma coisa tão descomplicada. Está lá no livro de Romanos, né? Está em Romanos 14, 3. Nos justifica o Senhor. Justamente. Quem tentará acusação contra o Senhor? Aí ela já é no capítulo 8, verso 30 e diante, diz: quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Se é o Senhor que nos É o justifica. seu Espírito. Quem poderá condená-lo? Foi ele. Não é difícil nada compreender a salvação e ver a salvação. É o que nós mais precisamos. Por quê? Eu tenho falha, a igreja tem falha, só que a gente não quer ter falha. Mas tem. Mas temos. Já que nós não queremos ser falhos, mas nós somos justos. Somos falhos, nós somos justos. Nós somos justos porque não queremos ter essa herança que a carta, como nós sabemos, temos essa herança que leva o contrário à palavra às vezes. Então você não quer praticar o erro. Por que não quer, irmão? Porque não queremos. Porque Deus fez com que nós sejamos justos. Agora, quando o justo não quer praticar o erro que ele pratica, qual é a atitude? Não conhecia aquilo que ele fez e Deus continua levando e levando para frente. Se humilhar. É assim que funciona. Justo, o justo. Por isso que o provérbio de Salomão diz: 7 vezes o justo cairá e o Senhor levantará. Jesus já vai mais do que isso, né? Muito Na época mais. da graça. Muito mais. Nossa, é 490 vezes por dia o justo cairá e o Senhor levantará. Por quê? Somos justos. Ajuda aí, Laércio. Esse trabalho é tão bom para a salvação. É o ponto essencial. Por que Deus levanta o que cai? O seu servo, quando cai, no caso. Porque ele se humilha, né? Se ele se humilha, ele é justo. Se humilha. Compreenderam? Reconhece o erro. É justo. É justo. Justificação. Então isso é muito lindo na palavra de Deus. Aqui, ó, vamos dar seguimento, mas vamos ver aqui isso na expressão de Paulo no capítulo 14 da Epístola aos Romanos, 14:3, se não me falha a memória. A irmã Fernanda pode encontrar ele para nós. Romanos, pastor? Romanos capítulo 14.
versículo 4, já diretamente no assunto. 14, 4. É, isso mesmo. Por que Deus é poderoso para afirmar? Porque foi o que o irmão Flávio participou aí. Porque se ele foi justificado. É Romanos 5 primeiro. Justificado. Por isso que é importante, mas o ajuizamento, não por causa da gente estar, mas muitos membros que parece que não descobriram a validade do estudo bíblico. E ele tem uma posição tão simples que quem não sabe ler pode alcançar com facilidade. Quem tem uma leitura mais avançada pode também participar, receber. Mas já falei isso várias vezes, até comentando, né, lá em reunião, na irmã Elia, ela falava assim, né? Nosso ministério é tão abençoado, mas foi formado como um ouro feito às pressas, não teve escola para mim, para os irmãos. As obras estão correndo, as obras estão morrendo, pega qualquer um, vai jogando lá, pega outro, pega laço, leva para lá, vai indo. Eu lamentava sobre isso, né, na reunião. Ainda teve uma época que ela falou, os irmãos, vai ensinar os irmãos na reunião. Estava eu, o pastor Ival, outros irmãos, meus irmãos, a Rosa, outros mais, a irmã Eunice, que foi um bom coordenador, e a gente comentava, né? Mas a gente não tem tanta experiência para ensinar. Aí ela disse, irmãos, na terra de cego, quem tem olho é rei. Ela dizia, né? Na terra de cego, quem possui um olho é rei. Vão ensinando o que vocês sabem. Aí ela criou uma escola de gramática, que ela, o português não fez para ninguém, sabia? Ela é super refinada na gramática. E a gente foi aprendendo e foi distribuindo, e vamos aprendendo e vamos distribuindo, porque precisa. A gente precisa mesmo. Até arrependimento. Precisa muito. Muito, não é pouco não. Principalmente a área da salvação. Porque as pessoas complicam tanta coisa, tanto sacrifício, tanto propósito para depois chegar à salvação, e não, dessa maneira não chega nunca. Realmente, isso da maneira assim, não chegará nunca, por causa do engano contrário. Agora que o meu irmão deu. Ele está indo, eu caio, mas fiel é Deus, poderoso é Deus para. Por que a chave? Por que poderoso é Deus para não somente porque Deus é poderoso, mas porque Deus o justificou. Compreenderam que a salvação não traz confusão nenhuma? Mas nenhuma sequer, apesar que a Bíblia fala ao pé da letra, que a salvação não traz confusão, está escrito em vários lugares, né? Está lá em 1 Pedro 2,6, em Isaías, parece que é 28, 16, 18. Todo lugar, os profetas diziam assim, ó, nós estamos salvos em Cristo e não estamos confusos. Isso mesmo. Por isso que não existia contenda entre profetas. Todos eles honravam uns aos outros em Cristo como são. Não é? E Jesus é prático, quando ele diz o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. É na prática, não é verbalmente somente, não, é na prática mesmo. Na prática. Interessante. Você é justo, querido? Está vendo aí, ó, que não é difícil? Não é justo para bater o outro, não é justo para criar uma glória, mas é justo porque quem nos justificou, pôde justificar, soube justificar e quis nos justificar. Engraçado, pastor, que eu vi, eu tenho uma amiga lá de estudo em casa, né? Eu vi lá que eles falando
se alguém vai escandalizar, mas era a cultura do soldado de Israel para a guerra. Eu vi lá na minha Bíblia de estudo. Eles usavam saia, os soldados usavam saia curtas e abertas, dos dois lados, na frente e atrás. Por quê? Porque eles eram guerreiros, precisariam dar aulas saltos, fazer exercícios para a guerra, manejar o corpo, dar pulos, grandíssimos pulos. Né? Então a roupa, como não era calça, era roupão assim, mas tinha que ser bem curto e aberto. Era roupão que eles usavam. Exatamente. Ninguém pecava, ninguém se escandalizava. Sabia, gente? Eu tenho na minha Bíblia lá. Não era, porque quem conhece a cultura antiga não escandaliza com a palavra de Deus em parte Também, o alguma. pastor usava também, assim, panos na cabeça, né? Turbante. Esse turbante eles usavam também, né? Era proibido os homens tirar a barba, era proibido por lei. Ninguém podia tirar a barba, mediante o povo de Israel. Ele usava barba. Usava a barba, exatamente. E era proibido. Isso é Levítico 19, 27. Era proibido plenamente, porque tinha a barba como adorno para o homem. E um fio de uma barba era considerado como um autêntico documento para as pessoas. Que coisa, né? Então, tudo isso não era doutrina, era cultura. Exatamente. Agora, como as culturas mudam, hoje Deus para salvar, tanto pode se usar como não. Porque o caráter não está no anonimato que ele transmite som. O caráter está onde? No coração. No coração. Antigamente, a pessoa para ter um pacto com Deus, era necessário circuncidá-lo. Aí hoje o pacto veio para a circuncisão espiritual, veio para homem e mulher. A mulher circuncidada e o homem também. Eu já tive meus comentários. Se lembra ou não? Sim. Nós somos circuncidados, tanto homens quanto, porque a palavra está dentro do homem, dentro de onde? Coração. Tanto do homem quanto da mulher. E os direitos de servir a Deus são iguais. É uma realidade. Sim. Eu queria falar. Fala, ela é assim. Sabe como que ela é? Quem sabe? Ela é quase formada em psicologia. Só que ela tem postura de advogado. O contrário, né? É quase formada com psicológica. Não, psicológica. Mas tem postura de advogado. Você vê que coisa? Se a gente não tem um conhecimento sobre postura, não vive bem, né? Não, Já descobriu, irmã? Não? eu quero falar sobre esse versículo porque me fez lembrar. Lembra um dia nós pegamos uma UPA e aquele rapaz evangélico, ele falando sobre. Ele faltou na igreja, né? E no dia que ele foi, estava lá contando, ele dizia que ele estava desviado só porque faltou um dia, olha só. E ele falando, e ele anda evangelizando, né? Ele faz a obra do Senhor no trabalho. Tanto que ele falou que encontrou um casal. O casal não conhece a Cristo. A mulher se manifestou, quase matou o namorado. E foi Deus que ele estava presente. E ele usou, repreendeu. E aí o rapaz
Tiago fala disso. Vocês. Eu preguei isso ontem, pastor. Foi, né? Preguei aqui ontem. É. E eu preguei sobre a mulher que foi tirar água no poço de Jacó. Moça samaritana. A mulher samaritana. Ele sentou e pediu água, né, para ela, né? E ela. Jesus contou que ela tinha 5 maridos, né? Aí ela, quando a gente toca na ferida de alguém, a gente já quer contra-atacar, né? Aí ela falou, mas aonde que nós devemos adorar? Aqui que Deus Pai nos ensinou, no Monte Gerizim, em Samaria, ou lá em Jerusalém, no templo? Aí Jesus, com maior calma, falou para ela, não, haverá um tempo, e esse tempo é agora, que todos os adoradores adorarão em espírito e em verdade, em qualquer lugar, entendeu? Não é o local, não é na igreja, é em qualquer lugar, é no carro dirigindo, fazendo Uber, é em casa, é no seu quarto, é no trabalho, em qualquer lugar. É os verdadeiros que adoram em espírito e em verdade, porque Cristo é espírito. Você não precisa mostrar para vir para a igreja, gritar alto, falar em línguas altas, para mostrar que você é mais santo que o outro, não. É em silêncio, é você e Deus. É uma coisa espiritual, você tem que se derramar para Deus. E é isso, a palavra ontem deu esse lado. Eu estudei uma coisa, mas ele levou para esse lado. Eu senti que Deus estava falando isso que agora ele está falando. Eu senti que realmente é o que Deus está falando conosco, para nós não julgar os outros. Cada um Deus usa de uma forma, né? Então nós temos que ser unidos e não julgar. De alguma forma, no real, todos chegam à mesma conclusão em Cristo. A mesma conclusão em Cristo, Senhor da glória. Pastor, agora que eu lembrei, né? O Flávio estava falando, eu lembrei da minha mãe. Minha mãe era, rapidinho, amor. Minha mãe voltou para Jesus quando ela teve uma partida, ela mostrou para o Senhor, né? E ela falava assim, mãe, será que vamos para a igreja, né? Eu não quero saber porque eu não gosto de gritaria na minha cabeça. Não gosta de? Não gostava de gritaria. Porque ela falava que a nossa igreja gritava demais e gritava alto. Eu falei, não, mãe, mas é uma maneira de adorar. Não, mas em silêncio Deus te ouve. Agora eu lembrei da minha mãe falava. E é verdade, nem que você esteja em silêncio, mas Deus ouve a sua oração. Os gritos vêm depois do preenchimento do Espírito Santo, não é antes. O Espírito Santo não vem com gritaria. O Espírito Santo vem em silêncio, depois aí ele mesmo tira os glórias dele lá. Lá em Pentecostes foi assim. Eles oraram unidos, ficaram lá quietos. Aí veio o Espírito Santo, aí formou o barulho. Bom, então, boa palavra, todos poderiam, não é difícil, é jeito. Não, é só as pessoas se explicar. Agora, nessa matéria que nós estamos terminando, depois nós vamos iniciar outra matéria sobre antropologia da doutrina sobre o homem, a criação do homem, os conteúdos que tem o homem, Deus a enriquecer o homem, e o homem quer dizer a humanidade. E antes termina a matéria sobre a operação do Espírito Santo no Antigo Testamento e a operação do Espírito Santo no Novo Testamento. Aí mostra as duas diferenças, e é muito grande. O Espírito Santo operando no Antigo Testamento e o Espírito Santo operando agora no Novo Testamento. São coisas muito que nos edificam muito, para não confundir uma coisa com a outra. E aqui nessa matéria nós tivemos um comentário sobre tentação, culpa, juízo e redenção. A redenção é o que nós terminamos de falar. Jesus redimiu Adão lá dentro do jardim. O primeiro, o homem a ser redimido. O primeiro é o pecado. O primeiro a desculpar também, né? Alcançado pela graça. Aí, o primeiro a ser beneficiado pela graça de Deus. Aí ele deu um filho, a mulher deu a luz um filho, ela deu a luz um filho. E aquele filho foi o primeiro homem a formar a fila da fé. Sabia? O primeiro
Para que serve a meditação? Para que você não seja surpreendido. Você está meditando, quanta gente é surpreendido, não esperava. Então ele entregou ele mesmo, ela mesmo entregou ela mesma, e nós estávamos meditando. Não período. Justamente. Aqui nessa matéria, não sei se os irmãos têm aí, sobre culpa, é a doutrina sobre o pecado, doutrina do pecado. Agora aparece aqui a culpa ou o juízo. A culpa, o que a culpa traz na vida do crente? Ou de uma pessoa? Medo. Principalmente medo de Deus. Culpa traz medo de Deus. E por falta de entendimento, muitas pessoas até pecam, entra o medo e leva a pessoa a sair da igreja e não voltar mais. Porque não teve a instrução sobre isso. O medo é a maneira de você identificar que Deus não é capacitado, como ele disse, justo para perdoar os que chegam a ele. Então você tem medo, porque junto com o medo vem a desconfiança. Não vou ficar dentro dele não, talvez ele vai me atingir. Então esse medo tem levado muita perda de muitos crentes. Mas infelizmente foi por falta, como já citei a irmã, tudo, né? Nosso presidente, a questão de a pessoa não dedicar no ensinamento. Nem que fosse no ensinamento básico. Imagina uma pessoa ser instruída a não ter medo de Deus, trocar o medo pelo respeito. Se ela crê nessa instrução, nunca ela se desvia. Nunca ela se afastará, ela está sempre ali. Porque ela acabou-se o medo de Deus, trocou o medo pelo respeito. Em vez dela falar, olha, eu peguei, mas eu tenho medo que Deus vai me comer aqui. Não, primeiro medo, vou vir lá no jardim do Éden. Mas aquilo não foi apoiado por Deus. E fala sobre a culpa. É experimentar um miserável sentimento de culpa que os fez ter medo de Deus. Gênesis 3:8. Conheceram que estavam nus. A nudez física é um quadro de consciência. Nua ou ocupada, a consciência estava totalmente desprovida da segurança em Deus. Estava. Então, já que a mente estava vazia sobre Deus, agora entra o medo, entra a culpa, e sem saber por onde vai. Se Deus não abrisse o espaço para o medroso, o destituído, ele, além de ter medo de Deus, ele silenciou com Deus. Né? Lá em Gênesis fala 3:7. Né? Quem primeiro usou a palavra, o verbo, não foi Adão, foi Deus. Adão, é bem conhecido, não precisa nem ler. Adão, onde estás? E Deus sabia onde Adão estava? Sabia. Por que ele perguntou? Você respondia, né? Uma chance, oportunidade, abrindo o espaço para a oportunidade. O homem pecou e nunca mais buscou a Deus. E Deus, com a sua grande misericórdia incomparável, foi buscar o homem, abrir um diálogo. Interessante, não é? A Deus. E aí ele respondeu lá umas perguntas todas descontroladas, não foi? Primeiro, estou escondido, ouvi a tua voz. E você que fizesse? Deus sabia tudo. Aí Deus falou, aí Adão falou, ainda replicou a Deus, né? Tu me desse aí uma pessoa aí, ela atrapalhou toda a minha vida. Não foi isso que ele disse? Foi isso. Transferência de culpa. Não pode. Hoje a gente observa que tem pessoas que querem muito
fica viciado em falar do diabo. Eu também não gosto É não. isso. Sabe que um dos grandes perigos que a gente ouve em algumas pessoas é vício de linguagem. Eu não gosto não. Nem pode. Então, o vício de linguagem, e o pregador não falar o nome dele até fora do contexto, para ele está faltando uma coisa. E isso é o vício de linguagem. Ele ser evitado muito. Aí ele, aqui no sentido, entrou em diálogo com Deus, como nós sabemos, Deus com ele. Só que depois resumindo tudo. A serpente não foi culpada, o diabo não foi culpado, o culpado que foi mesmo? O homem. O homem. Ele mesmo foi culpado dos seus problemas. Que deu lugar. O diabo ensina a matar, roubar e destruir. Se a pessoa der lugar. Tem o contexto do texto, senão, não. Porque não fala que ele não tem poder aquisitivo. Ele é o seguinte, o homem dá lugar, Deus permite e ele faz. Senão, não. Ser humano. E É porque diz assim na palavra. Mas Deus, quando falou com Adão, a Eva estava presente, né? é porque ela questionou a medium. Era uma medium. A primeira sessão foi aquela, essa lá, quando a mediunidade, ela abriu a sessão para com Eva. E ela, em vez de cortar a oportunidade, ela foi alimentando, de pouco em pouco. E a sessão foi crescendo. É a primeira sessão do Espiritismo que houve, pela comunitária, foi lá dentro do jardim. Exatamente. Aí isso é uma experiência para nós. A raiz do mal veio. Poderia ser cortada, né? Mas não cortou, não. Aí, o Senhor diz assim na palavra, né, pastor? Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Resistiu. Não lugar, né? Para a gente não dar lugar. Essas coisas. Isso. Como ainda escrito ainda hoje, Jesus, o nome mais que se encontra na Bíblia é Senhor. Segundo as pesquisas, existe a palavra Senhor, só Senhor, acerca de Jesus como Senhor, referente a Cristo, acerca de 8.000 vezes. 8 vezes, eu observei tudo isso. E a palavra diabo existe 117 vezes. Então, tão pouquinho que só se deve falar nessa palavra quando a mensagem encaixa nisso. Que o pregador está pregando e sujeito à pregação, não é assim? Se ele não for sujeito à pregação, onde está desencaixado, ele encaixa. Aí tem aquela tribulação. Exatamente. Fala, tem os encaixes, tem momento que não é para você falar nele, a pessoa fala. Desencaixar, você tem que encaixar. Pastor, uma coisa também que eu queria fazer uma pergunta para o pastor é sobre quando a gente vai orar para uma pessoa que está assim possessa, né? A gente pode expulsar, né, quando a pessoa está assim. Expulsa, confia no Senhor, só que não pode ficar cantando, fazendo colocando aquela oração em autoestima. Demônio, sai, É isso aí que porque os apóstolos e Cristo aprenderam a expulsar demônios, nós também aprendemos que sai. Mas ele não sai. sai, não é, pastor? Não pode, porque tem uma maneira que a pessoa usa com os demônios que ela não vai expulsando, isso é uma planta, chama, que ele é Aí fica falando. esoterismo, né? Esoterismo, assim por diante, embora. Isso. É exorcista que eu ia falar. Então, eles exorcista, né? Os demônios, eu conheço o ministério, não vamos citar nomes, que é o Tiago até, mas eles usam muito essa parte de exorcismo. O ministério grande é conhecido, eles começam, demônio, vai lá, chama o outro demônio, cadê o companheiro lá? Assim por diante, venha, esse demônio sai. Então, quando você começa a falar muito o nome do demônio, muito está colocando ele em autoestima e está usando exorcismo. Aí vem demônio, não tem demônio. É isso mesmo. Interessante. Eu tenho observado isso aí também. Tem muitos
neopentecostais que eles faz questão de fazer isso. O exorcista e o feiticeiro é a mesma coisa. Exorcistas e exorcitar demônios. Então vamos ter cuidado E para. quando, pastor, licença, perdão. Quando eles ficam ali que orou pela pessoa e fica ali falando que nome que você é, que nome que você é, isso aí não pode, né, pastor? Aí ele está sendo sujeito aos espíritos maus. Não sei, aí ele está fazendo a mesma coisa que eles estão fazendo, pergunta a orientação aos espíritos maus. Assim por diante. É errado, né? É errado uma vez aconteceu na igreja, eles foram expulsar demônio e fez assim, ó, pegou com uma Bíblia assim, ó, não bateu no endemoniado assim, ó, sai, mas bater na Bíblia. Aí o demônio falou assim, não, eu não vou sair, eu só vou sair se vocês orar o Salmo 91. Aí os obreiros começaram a orar o Salmo 91 e ele começou a orar junto. Ficou isso, foi desse jeito, né? Aconteceu isso, né? Bateu a Bíblia, ele ensinou como ele sair. Aí os obreiros fez como ele ensinou, aí ele continuou junto orando o Salmo 91 com os obreiros. Aí virou aquela. Não sabia não. Então é verdade. Terrível a situação, né? Não brinque não, é só expulsar e deixar. Tem que falar, o Senhor te repreenda, Satanás. Pronto, acabou. É porque em lugar nenhum da Bíblia manda alguém que expulsa demônio amaldiçoar. Não manda amaldiçoar. Não manda queimar, não zomba dele, não insulta ele, não amaldiçoa. Porque o arcanjo Miguel, que é o arcanjo general, né, de outros anjos, quando ele foi expulsar o diabo, ele não usou palavras que muitas pessoas usam hoje sem saber de onde veio da ideia mesmo. Ele não amaldiçoou, não zombou, não colocou ele em autoestima. Muito. Não deu ordem a Jesus para fazer nada, mas só disse o Senhor de aleluia. Está lá em Judas 19, né? Ele também fala. Então a gente pode ser, se não tiver conhecimento, você pode dizer que a pessoa vive na igreja a vida toda usando a doutrina de falso profeta e fica ali. E no toque da sétima trombeta, a Bíblia diz que não ouvirá por causa desse ciclo, né? Nós temos que ter uma informação para lidar com os demônios, a mesma que Jesus nos ensinou. Tu és o Filho de Deus. O diabo falou, Jesus, cala-te e sai. Por esse mesmo. Honra para ele, não. Agora Jesus disse, quando vir o Espírito Santo, ele testificará que eu sou o Filho de Deus, mas dentro dos vossos corações. Que maravilha, né? Palavra de Deus. E aqui no sentido da culpa casou medo, assim por diante, a consciência. A consciência totalmente. Ele despiu da glória de Deus. Despiu, por isso que o cristão, Paulo expressa isso, que uma das melhores maneiras de o cristão de conviver melhor é a isenção de malícia. Quando você começa a malícia, então ela vai te matando os poucos. Espiritual, a malícia vai matando a pessoa espiritual. Depois ela deixa de ser espiritual, passa a ser uma pessoa comum, maliciosa, mas não espiritual. O salmista diz que a malícia matará o ímpio. Se torna uma forma de crente para ímpio. É uma realidade. Aqui aparece, né? Então, e ali começou o conflito. Aonde a comunhão foi interrompida, o corpo venceu o espírito e ali começou o conflito entre a carne e o espírito. Até hoje está, não está? Por isso que a pessoa tem que saber onde está a nossa carne, onde está o mundo para o espiritual e onde está o diabo.
Tanto o mundo quanto o diabo está um pouco mais longe de nós. Apesar que você está vendo todo momento. Agora existe um tipo de pecado que ele está conosco, que mora em nós constantemente, até o arrebatamento. Como se chama esse pecado? Qual o pecado? Que vive conosco. Esse pecado não sai agora, ele só sairá. Pecado congênito. Pecado Herdado de Adão. Isso não sairá agora. Não impede a salvação, mas também agora ele não sairá. Por quê? Porque ele não sairá, porque nosso corpo ele está sendo controlado pela consciência da carne. E a consciência dele é consciência, não pecou. Exatamente, né? Você tem isso. Então aqui fala que então aqui em Romanos 7, 14 ao 24, Paulo fala que o bem que ele queria fazer, ele não faz. Mas o mal que ele não queria fazer, que isso fazia. Aí ele expressa a lamentação. Que miserável homem que sou eu. Quer dizer, que ele estava negando ele mesmo. Quando nós temos essa visão e conhecimento de negar a nós mesmos, nunca deixaremos de ser justos. Como uma palavra que mais foi dita nesta noite. E a salvação ela está garantida de uma maneira toda especial. Muito linda a palavra, não é? A palavra de Deus. Agora, a comunhão ela foi corrompida totalmente, né? Aqui diz a palavra de Deus que o juízo veio sobre a serpente, sobre a mulher e sobre o homem. Sobre a serpente é uma demonstração, uma ilustração, é um emblema. A serpente ficou como emblema do Espiritismo. O emblema do Espiritismo é a serpente. E o emblema do mundo é a serpente. E o emblema da medicina é a serpente. Apesar que a medicina é de Deus. Mas ele não coloca o emblema de Deus. Eles podiam colocar o peixe, podia colocar algo que simboliza Cristo, né? Assim por diante. Mas não, eles colocaram uma haste com uma cobra enrolada na minha. Está nas ambulâncias. É o símbolo que surgiu lá, classificado lá na Ásia, em Éfeso e outros canais. O símbolo da medicina é o símbolo da serpente, dizendo eles que a serpente é tão inteligente que deu saber ao homem sobre a medicina. Só que quem deu ao homem sabedoria referente à medicina foi Deus. E agora a pessoa honra a serpente. Deus dá além da medicina, né, pastor? Deus dá. A medicina é uma bênção comum. Deus vai além disso. Todos são beneficiados pela medicina até um certo ponto. Depois chega uma posição que a medicina desengana, aí Deus entra. Isso mesmo, Deus vai além, né? Aí entra o sobrenatural. Mas a medicina é de Deus. E aqui veio a maldição, é uma maldição sobre o homem, e hoje está aqui o nosso atrito. Tipos de pecado. Pecado congênito. Pecado congênito. Qual foi esse pecado? Herdado de Adão. Está no sangue. Está No sangue. A outra pergunta para nós analisar. Jesus foi participante do pecado congênito? Não. Vocês compreenderam como é importante crer em Cristo como Salvador dentro da razão? Jesus não pecou de Porque não era da mulher, porque é de Adão. Porque se fosse assim, a não ser Cristo, para salvar, Abel seria suficiente para ser o Salvador, mas Abel tinha pecado congênito. Compreenderam? Está lá, o segredo está aí. Está na... Jesus não, porque o pai de Jesus é Deus. Jesus é Deus. E aí o pecado, quando Adão pecou, ele não gerou Eva. Quando Deus tirou Eva do lado de Adão, dos lados, Adão ainda não tinha pecado. Sabia, Laércio? Não tinha. Então o pecado biológico ele não originou na mulher, e sim no homem. Até isso lá no trabalhar de Deus, no princípio da criação, Deus já deixou
como Salvador, você que seja ensinado também. Você sente no coração, mas sente também a razão, o assunto da palavra. Ele é Salvador e que ele não possuiu o pecado Congênito. congênito. Vamos até ler isso aqui no Flamengo. Também, pastor, o Senhor, Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16. o Senhor lhe passou tantas coisas, né? Que nem se come no da vida dele e pecou por nada, né? Ele experimentou o pecado na parte da tentação, mas não na prática. Né? Não pecou. Hebreus 4, 14 ao 16. Pode ler. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aquele que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e chegamos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Isso. Essa é a linguagem de hoje. A linguagem de hoje tem uma dessas que é tão boa para se ler, não é? Ela hoje estudo. Estava lá guardada em casa. Eu comecei a estudar e eu percebi que eu tenho lá em casa essa Bíblia, eu tenho um dicionário bíblico, eu tenho aquele Atlas, tenho um livro de esboço, tem um monte de coisa lá em casa guardado. Estou tirando para fora, estou estudando. Era rico e não sabia. Pois é. Ela era rica e não sabia. Aí você vai descobrir. Então veja bem, um que foi tentado, mas não teve pecado, sem pecado, ou não pecou, mesmo por herança. A Bíblia diz que nem todos pecaram, igual Adão pecou, mas todos passaram pelo mesmo reino do pecado e da morte. Não pelo pecado que a pessoa tivesse praticado semelhante a Adão, mas porque os congênitos ninguém escapou dele, somente Jesus, o Senhor. Então a nossa salvação ela está segura, a menos que a pessoa não queira. Mas no nosso entendimento pelo Espírito Santo, primeiro que nós temos esta alegria de saber que somos salvos. E também que somos classificados por Deus, somos justos. Devido às nossas falhas, fraquezas, mas a contrariedade, o desejo de não fazer, de não ser fraco. A gente não quer ser fraco, mas até agora e até o arrebatamento A gente é fraco. não tem como. Com certeza. Mas só que isso contribuiu para a salvação. Agora aqui aparece o pecado congênito, herdado a Adão, pois ele, no Éden, representava toda a humanidade. Romanos 5:12, Salmo 51:5. Esse pecado congênito, já fizemos um comentário. Por isso que nós temos que ter muito cuidado de propagar anjos que vai trazer bênção. Propagar anjos que chegou com bênção, porque isso é uma doutrina do gnosticismo, é um espiritismo do ocultismo lá do Oriente que coloca o anjo em lugar de Cristo. Isso é perigoso. E muito, isso traz a gnosticismo para a igreja, a doutrina demoníaca usando anjos. Muito infiltrado na igreja aos Colossenses. Mas tem pessoas que dão testemunho que estavam doentes e ouviu o céu angelical, até no lugar em São Mateus
verdade outra. E se vê muito, eu vejo muita gente assim na Bíblia. Deus abençoa a pessoa exclusivamente pela sua graça. Só que a maior parte das pessoas tem aí um determinado local e chega assim, você quer ser abençoado, faça o propósito. Só que Deus abençoa, lá na Bíblia de Galácia, é assim, Deus abençoou exclusivamente só pela sua infinita bondade. Aí a pessoa deduz, às vezes pela emoção, coisa parecida, ou pelo achismo, e vê de outra maneira. Mas a Bíblia diz que Deus nos abençoou com todas. Fonte de bênção. Está em Efésios 1, 3. Com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Então, na hora certa, Deus encaixa a bênção. Ele encaixa a bênção, deve estar preparado. Por quê? Porque o que estamos falando aqui, que o anjo não foi crucificado. O anjo nunca sofreu dores. A glória de Deus ele nunca transmitiu para anjos. Ele Não, isso é muito perigoso. Eu estava uma vez pregando sobre isso e depois aí eu falei bem assim, ó. E eu já recebi tanta bênção através de anjo. Quem tira isso da cabeça? Eu nunca recebi, O ser de branco que ela viu é Jesus. Pode ser que ela entendeu o contrário, né? Exatamente isso. Talvez a pessoa venha porque é Cristo, Senhor. Agora os anjos, qual é a função dos anjos? Quando a pessoa aceita Cristo, o que ela recebe? A salvação e ela recebe uma comissão de anjos, sabia? Então não fica anjo dessa dos olhos, ela fica com a comissão de anjos. Até o dia que a pessoa perseverando, até o dia da morte dela. Aí quando a pessoa morre, aquela mesma comissão de anjo põe a alma, o corpo vai para a sepultura, e ele apanha a alma e leva até o paraíso. Que maravilha, né? Escolta de anjos, né? Aqui quando o poderoso morre, manda escolta do exército, assim por diante. Agora, quando o poderoso do céu morre, Deus manda a escolta de anjos. E morreu Lázaro e foi levado pelos em Lucas 16, 22. Tem uma passagem também, né, pastor, que o Senhor chorou, né? Foi quando o Senhor, a passagem do Lázaro. Essa questão lá, a gente chorou. E aquela questão que a pessoa diz uma frase muito errada demais, como a gente está comentando sobre ensinamento, que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. E não tem isso na Bíblia. Em lugar nenhum. Eu procurei, não achei não. Não. Sabe onde ele cita? Ele cita Jó 41, 22. Já estamos praticamente encerrando. Vamos ver o que diz lá, aonde as pessoas pregam. Jó 41, verso 22. É nesse versículo que ele se baseia, sem saber nem mesmo o sentido que traz a palavra de Deus. Viu aí, Laércio? Jó no capítulo 41, verso 22. Não foi, irmão Laércio? Se você quiser ler para nós, leia o Laércio e aí. Pode ler, Jó 41, 22. Esse versículo que eles se baseiam totalmente fora
não tem isso na palavra, e ele envolve 3 assuntos: Deus, Jó e o Leviatã. 3. Deus falando com Jó, porque o Leviatã, segundo se sabe das informações, ele é um monstro marinho muito grande. E quando ele se movimenta, as águas se agitam, porque a palavra metafórica. Algumas Bíblias dizem até a tristeza salta de terror. Tem nessa minha Bíblia, fala até a tristeza salta de alegria. Na do irmão Laércio, até a tristeza salta de prazer. Na do irmão aí da linguagem de hoje, como está escrito? Minha está escrito: a sua força está no pescoço, e a cara dele mete medo em todo mundo. Seria a interpretação mais correta. A cara de quem? Do Leviatã. Isso. Como é que é totalmente desconcertado que na presença de Deus, não é Deus falando com Jó sobre o Leviatã. Começa desde o capítulo 41, desde o versículo 40, capítulo 41, desde o primeiro versículo vai falando, vai detalhando até chegar nessa interpretação totalmente contrária. É uma pessoa falando de outra coisa com outra pessoa. É Deus falando sobre o monstro Leviatã, falando com Jó. Então envolve 3: Deus, Jó e o animal. Daí fala Aqui no 18 aqui, ó. Quando o Leviatã espirra, saem faíscas. Os seus olhos brilham. Se você voltar um pouco, você vê. O Leviatã é comparado a um demônio. Ele é um, não sei se nessa sua Bíblia tem no rodapé, está escrito assim, que é uma demonstração da desordem mundial. O desfecho é a desordem mundial do Leviatã. Não dá para dizer que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. E agora mesmo, como citou, nós sabemos que Jesus estava na presença de Deus, mas lá no túmulo de Lázaro, ele chorou. E na entrada de Jerusalém também, quando os judeus rejeitaram, ele chorou. Não tem conexão, tem? nada a ver. E o período que a Bíblia diz, Pedro, significa isso, que os que torcem a palavra, torce para a sua própria condenação, porque torce e não se dá que errou. Para consertar o erro, é preciso que conserte. Isso não está escrito o que eles falam aqui, né, pastor? Entende errado. Entende errado. Isso é Deus falando com Jó acerca de um animal. Diferente. E usando uma língua figurada. Quando ele ajuda assim por diante, não é? As ameaças dele, aí fala tudo sobre as ameaças, a questão, uma coisa, como ele usa, como ele é usado, né, dessa maneira, é um símbolo de agitação episódica mundial, o símbolo do Leviatã. E isso causa transtorno porque Tiago diz, né, está alguém triste? Pode. Já está falando, terror. Está alguém contente? Quanto? Tudo encaixado com você. Deus continua para abençoar esse trabalho concordante. Tem alguma dúvida? Não. É bom, mas sempre pregando e também. Porque Deus nos capacita para entender as coisas. Essa é a questão. Se Ele nos capacita, então a glória é dele. E a honra é dele e nossa. Tudo dele agora ele dá para nós. Maravilha de Deus. Então, na próxima aula, vamos. Essa aqui já terminou, né? Pode somente algumas dizendo, né? Fala sobre a culpa, nós sabemos, houve a culpa, houve a condenação e houve também a redenção. Tanto que essa parte de redenção, quando você vai assistir doutrina judaica, que são muito bem fundamentadas na Bíblia, é uma parte que os judeus mais eles nem falam dessa parte. Os rabinos mais peritos em ensinamento do judaísmo, eles não mencionam a salvação como nós recebemos. Até agora ainda não.
vai chegar um tempo, irá chegar um tempo que eles receberão Cristo como nós recebemos. Isto é, salvação em sentido único, sem que você pratique tantas as cerimônias da Bíblia, do Antigo Testamento. Uma observação sobre a alimentação, sobre guardar o sábado, no dia que a lua nova apareceu hoje, a lua nova, hoje é sábado, ninguém trabalha. Então, essa isenção dessas festas, o judaísmo está, eles não concordam. Futuramente eles vão aceitar também. Depois falaremos sobre isso. E já vai crescer nessa heresia. Porque os irmãos imaginam bem como está a função do Evangelho. Ele não está dentro da palavra de Deus, Jesus dizendo que Israel e os gentios serão um só povo, unidos nele, em Cristo, só pelo único sentido, pela graça. Sim. Está em Efésios 2:11, né? Os gentios e os judeus são unidos com Deus pelo sangue de Cristo. Só que isso não está acontecendo porque o judaísmo eles resiste mesmo. Puxa para cima. E a salvação, da maneira que a gente recebe, para eles é um absurdo. Não tem como. Pode ver que um salvo judeu, às vezes nós falamos com os outros, ore por mim, um pelos outros, orando. Eles não. Se você oferecer, você se oferecer, que é uma oração, eles repetem na hora. Eu não, eu tenho que orar por você, não você por mim. A resposta dele é essa. Em parte, eles são colocados como nação especial, como nação propriedade de Deus. Só que, na parte da salvação, acaba nós sendo igual a eles, né? Não aceita, Jesus falou tudo isso, né? Que os últimos serão os primeiros. Por isso que Eles eram os primeiros, agora. Por isso que a pessoa diz, depois do arrebatamento da igreja, fechou a porta, nunca mais. Não, isso não existe. Depois do arrebatamento, dali 7 anos, Jesus vem trazer a salvação para Israel. É a segunda vez, né, pastor? Exatamente. Vem trazer a salvação para Israel depois que os gentios já foram salvos. Depois que purificar toda a minha terra. Aí ele vem trazendo a paz. Também, pastor, eu queria contar uma coisa rapidinho. Foi a outra segunda e a outra segunda que a gente estava aqui no ensinamento. Aí eu cheguei em casa, fui orar, meditei e fui dormir. Você acredita, pastor, que eu tive um sonho? Só que aí o que aconteceu? Eu queria lembrar do sonho que eu tive. Mas no meu procedimento eu estava num lugar muito lindo. Eu falava assim, nossa, eu estou num lugar muito lindo, né? Só que aí apagou da minha mente. Não lembrava de nada no outro dia. Mas o sonho que eu tive, que eu estava num lugar muito bonito, muito lindo. O cumprimento das Escrituras. Apagou da minha Às vezes a mente. gente quer lembrar que só uma saudade. Tinha que chamar Maria Daniel. Apagou da minha mente. Não conseguia. fazer lembrar. Vai pro lugar que eu estava organizado. Senhor Deus, receba ao pé as pedras dos teus céus, Senhor. O Senhor tem se preparado, meu Deus. Em nome de Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. Ele pode ajudar. Mandou ajuda com alegria, com graça e realização. A palavra foi uma embora. Eu vou passar um pegar o bom. Esse aqui, irmãos, pode pegar pela fé. Aí uma irmã está com a palavra, os amigos como sempre. Cumprimento a Santa Igreja Gloriosa Paz do Senhor Jesus. Não, amanhã é terça. Então, nós vamos à noite, fazendo a palavra. À noite está a nossa irmã Sandra, mais um irmão Danilo. Quinta-feira, doutrina. Sexta-feira de manhã, a nossa irmã Danilo, mais a irmã Sandra. À noite é a noite de oração.
Sábado está a nossa irmã Fernanda. Essa daqui. A nossa irmã Fernanda lá na Sapupemba, né, no sábado. Domingo de manhã tem consagração com o grupo, né? Ensaio. Amém? Quem prega no domingo? Tem ninguém ainda? Prega no domingo? Ah, tem bastante pregador aqui, ó. Deus vai preparar. Amém? Segunda-feira está o presbítero, de manhã está a nossa aula. Ainda hoje, porque estava chovendo. Estava chovendo, estava frio e teve triste pela agonia. Então ela evita. Tá certo, né? Ela tá idade. Aí ela falou que segunda-feira, se não estiver chovendo nem muito frio, ela vai estar aqui, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você vai assar. Vamos agradecer por esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos deu, fixado na personificação da graça de Deus. Nos traz todas as vantagens importantes. Igual a pessoa está fazendo uma campanha. Aí ela não vem todos os dias da campanha. Ela pecou? Não. E se fosse na lei? E aí era grave. Por isso que até para fazer um compromisso a pessoa precisa aprender a falar. Irei fazer uma campanha, um compromisso, se viver, se Deus permitir. Aí se quebrar, não quebrou, porque Deus está no controle. Coloca Deus no controle e nós estamos sempre isentados, isentos do pecado. Senhor, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso, apresentando também a nação de Israel, o povo, Senhor da glória. O Senhor tem preparado na vitória divina, Senhor, na tua santíssima graça, que vive, Senhor da glória, e que permanece em Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. E as irmãs que pegaram aquela. Vou trazer, pastor. Vai fazendo devagar, né? A união tirou nota 10, foi fácil. De estudar e o estudarzinho, não é? Eu nem tenho para colar